Você sabe o que é magia? A magia é, numa interpretação, numa definição de dicionário, ou de como a maioria vê, é a forma como você se relaciona com o sobrenatural. A magia, como simples definição, é a arte ou a ciência de transformar algo natural através do sobrenatural. A magia, ela sempre foi vista como uma superstição, como algo sobrenatural, e realmente é, só que de forma mística, de forma totalmente fora do contexto como deveria ser considerada. A magia, ela deve ser vista de uma forma diferente. Só que, lamentavelmente, nós, pelo meio com que nós vivemos, novamente, eu sou obrigado a explicar que a magia, ela pode ser uma mera fantasia, mas a verdade é que não é fantasia, queridos. Você pode conseguir resultados mágicos, que é o sobrenatural. A própria Bíblia deixa claro que a partir do momento que você se insere nesse mundo do reino de Deus e sua justiça, que nós nunca vamos entender o que é Deus de verdade, como ele, de onde ele veio, para onde ele vai, mas nós podemos sim saber que a mensagem de Deus é maravilhosa, é perfeita, é divina, é perfeita. Os conceitos de relacionamento, de planejamento familiar, em todas as áreas da sua vida você aprende coisas incríveis através dos ensinamentos desses princípios e valores do reino de Deus. E a mesma coisa com relação à magia, que nem devia ter esse nome, mas a partir do momento que você consegue mover montanhas, quem pudesse ver você movendo montanhas, ia estar vendo o que, senão algo mágico. Se você pudesse mover uma figueira arraigada numa terra seca, sendo conduzida para o mar, o que as pessoas veriam ali se não fosse magia? Então, a gente tem que deixar de lado os dogmas, os preconceitos, os conceitos mal definidos, culturais principalmente, para entender que a nossa vida pode ser mágica, sim, desde que a gente siga princípios e valores. Onde eu quero chegar com isso? Não sei se você já ouviu falar do Ho Oponopono. O Ho Oponopono é uma forma incrível de preces que você consegue resultados transformadores na sua vida através de pronúncias de prece, que também pode ser em pensamento, digamos que você não pudesse falar. Então você, através do seu pensamento, você consegue emanar energia, sim, tanto que a telepatia já está quase sendo provada. A telepatia é aquilo que você às vezes está pensando em alguém de uma forma tão contundente, tão direta, que a pessoa acaba percebendo e te liga, e não sabe por que ligou. Você apareceu no meu pensamento e eu acabei te ligando, né? Isso acontece muito, isso é telepatia. Então é o poder do pensamento. E a fé, o poder da fé é nada mais, nada menos que você, com a sua alma, princípio de tudo seria o reino de Deus e sua justiça, mas nós somos criação de Deus, nós somos imagem e semelhança de Deus. Então nós, através da nossa alma, emanamos pensamento. Isso é eterno, isso é além do físico, além do material. E o que é que significa isso? Que você, através do seu pensamento, você consegue transformar a sua realidade, como num passe de mágica, portanto. O incrível é que o Ho Oponopono, ou Ho Oponopono, como é o certo a gente dizer, né? Ou Ho Oponopono, ele faz com que você descubra o sobrenatural. O sobrenatural nesse sentido, de transformar coisas que você apenas imagina em algo concreto, algo material. Isso é maravilhoso, é transformador, é o poder da fé ligado à lei da atração, que são as frequências que nós emanamos, e que o Ho Oponopono é uma técnica dessas que eu ensino no meu treinamento, onde você aprende, através dessas preces,
a ter resultados milagrosos, ou seja, mágicos, porque quando você fala em milagre, o que é o milagre se não algo fora do normal, algo sobrenatural? Então a gente não está falando de magia onde você troca favores com entidades paranormais, que isso, dentro dessas regras do reino de Deus e da sua justiça, isso é proibido, porque infelizmente essas entidades, elas não querem nada mais do que o nosso mal. Você consegue uma flor, mas vem junto muitos espinhos. Então não é isso que se fala a respeito dessa magia do Ho Oponopono, ou Ho Oponopono mágico, isso que as pessoas têm ensinado sobre o Ho Oponopono, que eu acho maravilhoso, e que continue, que cresça, que prosperem essas pessoas, ensinando sobre o poder da oração, pura e simplesmente. Quando se fala, digamos que você queira fazer uma limpeza mental sobre os seus traumas de infância, talvez algo que você não perdoou, talvez algum projeto mal sucedido no seu início de adolescência que marcou a sua vida por todo sempre da sua vida. Às vezes você já tem mais de 60 anos e ainda não entende porque a sua vida tomou essa direção, e muitas vezes é porque você colocou paradigmas que não conseguiu mais mudar e seguiu aquela linha, aquela frequência. E como é que você muda isso? Através dessas preces. Essa é uma das técnicas que eu quero falar hoje, ou Ho Oponopono. Muito bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Cid Ourives e eu quero aqui, a minha intenção é passar tudo que eu tenho aprendido e tem transformado a minha vida para muito melhor, em termos de saber qual é o meu propósito de vida, qual é a minha missão de vida, que é diferente, propósito de vida, missão de vida, o que é que eu estou conseguindo de resultados nessa vida, que é maravilhoso você ter paz, você ter alegria, você viver cada fase da sua vida entendendo o seu propósito e a sua missão. E isso vem do poder da fé. Existe uma passagem na Bíblia que fala assim, né? E eu pesquisei isso algumas vezes e não entendia. Fala assim, Jesus, no mundo tereis aflição, mas tendes bom ânimo, porque eu venci o mundo. Isso seria, Jesus dizendo que ele venceu o mundo. Mas eu não entendia muito bem o contexto disso, eu não entendia o sentido. Venceu o mundo pela fé, se ele já é Deus, se ele já veio para uma missão, por que ele teria ainda que provar sobre a fé? Em primeiro lugar, que nós seguimos o exemplo de Jesus, por isso ele se batizou, depois de adulto, por exemplo, para nos ensinar sobre o conceito do batismo, o simbolismo do batismo. Mesma coisa com relação à fé. E aí eu fui entender melhor ainda quando eu vi uma outra passagem na Bíblia, dizendo assim, Jesus venceu o mundo pela fé. E isso veio totalmente de encontro aos meus estudos, que estudo isso há mais de 15 anos, sobre o poder da fé, sobre o propósito dessa fé. Por que a gente precisa ter fé? Por que quando você vive com fé, você vive melhor? Então o Ho Oponopono, ele faz com que você siga numa direção concreta, desde que você tenha um planejamento sobre isso. E qual é o planejamento? Você fazer o levantamento do que é que está afligindo a sua vida e desde então você começar a fazer esse trabalho em cima desse planejamento, um trabalho de reprogramação mental através do Ho Oponopono. E como você faz isso? Então você anota ali qual é o seu desafio, o que é que você tem tido dificuldade, quais as áreas. Seria sentimental, você está atraindo sempre o mesmo tipo de pessoa e você não está gostando disso, que é o que mais acontece, ou você não está tendo resultado financeiro, que também é o que mais acontece, ou controle de peso, que acontece muito também. São mais de 11 setores que eu falo no meu treinamento, e ensino inclusive você a encontrar resultados para cada setor desse. E vai em cima, e vai certeiro, e você consegue resultado, porque é como eu vou te passar aqui agora. Então, digamos que bom, vamos deixar claro uma coisa, a primeira questão a ser resolvida no Ho Oponopono é você fazer uma limpeza de todos esses traumas, todos esses bloqueios, esses paradigmas que podem estar afetando a sua vida. Como é que você faz isso? Você, através dessas pronúncias,
sinto muito, por favor, me perdoe, sou grato, te amo. Sinto muito, me perdoe, sou grato, te amo. 4 palavras que fazem toda a diferença na sua vida, porque são palavras sagradas. Palavras sagradas, eu falo mais um pouquinho disso no final, por que são sagradas. Mas o que você vai fazer é o seguinte: primeiro faz essa limpeza mental que precisa ter. Como é que você faz isso, então? Você vai dizer o seu nome, digamos que seja Marcela, digamos que seja Paula, digamos que seja Cíntia, Claudete, Mara, mas enfim, digamos que seja Mara, né? Você vai dizer: Mara abençoada, sinto muito, por favor me perdoe, sou grato, eu te amo. Mara abençoada, sinto muito, por favor me perdoe, sou grato, te amo. Você tem que expressar essas palavras com sentimento. O sentimento, ele é sempre uma chave que gira o poder da sua fé. E na medida com que você vai repetindo isso com conteúdo, porque não pode ser vãs repetições sem sentido nenhum. Você tem que estar ali, você tem que estar presente. Por isso que eu falo sobre sentimento. A própria Bíblia fala que as nossas orações não tem que ser de vãs repetições. Tem que ser uma conversa sincera com Deus em primeiro lugar, e em seguida você ter o exercício dessa fé na sua vida. E isso que eu estou ensinando é um exercício de fé, é uma prática que você faz com que você fortalece a sua fé. O próprio Jesus afirmou várias vezes que a fé da pessoa havia curado ela. Quantas vezes ele disse: a sua fé te curou? Certa vez ele citou, eu sempre comento sobre isso, de um centurião. Jesus disse: olha, eu nunca vi, nem em toda Israel, tamanha fé. Então, a fé depende de nós, sim. A fé, o poder da fé, essa energia que transforma, que alguns chamam de universo, etc. e tal, massa amorfa, entre outros nomes, energia celestial, nada mais é do que o poder da fé. Um dom que Deus deixou para a humanidade. Então, quando você pronuncia essas palavras concentrado, prestando atenção no seu objetivo, para que não sejam vãs repetições, e você faz isso da maneira certa, dizendo, em primeiro lugar, isso, fazendo esse exercício primeiro, onde você vai limpar o teu inconsciente de qualquer lixo que possa estar lá, com toda a consideração, nesse sentido, que são bloqueios, são traumas, ofensas, coisas que você se acha culpado, como se Deus não pudesse perdoar as pessoas dos seus erros. Outros acham que estão pagando pecado de outra vida, que isso não pode ser mudado, e pode ser mudado sim. Todo pecado que você cometeu nessa vida, porque eu sinceramente não acredito em outras vidas, eu acredito no agora, no resultado que você plantou agora, e você pode consertar isso sim, você consegue. A misericórdia divina, que é infinita. Então você tem culpa de um casamento errado, de um filho que não foi como você imaginava, ou uma filha, algum resultado que você se culpe por isso. Primeiro que não tem porquê, mas em segundo lugar, você tem esse poder divino da misericórdia de ser perdoado, desde que você se arrependa de verdade, porque é como o ladrão que está ali furtando, praticando o seu roubo do dia a dia, aí ele se arrepende, no outro dia está fazendo de novo. Isso não é arrependimento. Arrependimento se caracteriza por ser uma única vez. Tudo bem, você pode até pecar amanhã de novo, mas você tem que fazer um exercício para ir eliminando esse pecado de tal forma que o seu arrependimento seja cada vez mais concreto e verdadeiro. Essa que é a grande verdade. Aí sim você é perdoado em definitivo. Porque onde não há mais repetição de pecado, por que tem que haver condenação? Esse é o conceito cristão. Esse é o conceito do reino de Deus e da sua justiça, onde você é perdoado pelos seus erros que você cometeu nessa vida, sim, e você começa a ter uma vida abençoada, uma vida feliz, uma vida de paz. Então, você faz isso em primeiro lugar, faz essa limpeza desses traumas, desses bloqueios, desses paradigmas, e você repete isso 108 vezes. Consegue um japamala, que a gente chama de japamala, são aquele cordão com bolinhas, como o rosário do catolicismo, por exemplo. Mas ele tem uma pequena diferença, que são 108 esferas, onde você vai... Isso te ajuda muito, é uma ferramenta maravilhosa, porque te ajuda realmente
a focar na sua prece e chegar no seu objetivo de 108 vezes. Faz isso pelo menos uma vez por dia, por 3 dias. Né? Você pode usar repete 50 vezes durante 3 dias já seria maravilhoso, mas se você fizer 108 vezes por 3 dias, você vai estar sendo ainda melhor, vai estar sendo mais completo. Então faz isso pelo menos por 3 dias, e após essa primeira etapa, você faz a respeito do que você precisa melhorar. O que você precisa melhorar? Qual é o setor da sua vida que está complicado? É um desses que eu citei? Se for financeiro, por exemplo, você vai dizer... Talvez você ache o dinheiro sujo, talvez o dinheiro para você seja fruto de corrupção, talvez você entenda assim, que não existe rico senão corrupto, ladrão, sejam quais forem, existem 1000 paradigmas com relação à questão da riqueza. Então o que você faz, você vai quebrar isso dizendo que você ama o dinheiro, mas não aquele amor doentio que faz com que as pessoas percam o caráter para ter resultado financeiro. Isso não serve, isso não tem nada a ver com o reino de Deus e sua justiça, mas você precisa deixar claro para o teu inconsciente que você não tem nojo do dinheiro, que o dinheiro para você não é sujo. Então a técnica mais usada nesse meio é: dinheiro abençoado, sinto muito, por favor me perdoe, sou grato, te amo. Você vai dizer isso para ficar claro que você não tem nenhuma forma de pensar repelente sobre o dinheiro. Esse passo é importante para você fazer também essa limpeza com relação ao dinheiro, e aí você consegue resultados com relação ao financeiro. Você está abrindo esses seus caminhos financeiros, entendendo que tudo que você ganha você vai reter, que não mais vai repelir, porque isso é o que mais acontece. A pessoa ela pode ganhar 1 milhão, mas daqui a algum tempo ela não tem nada. Se ela ganhar 1 milhão, ela não tiver uma mente milionária, ela não fica com esse 1 milhão. Isso, infelizmente, é uma grande verdade. Lamentavelmente, a nossa fé ela é gigante e pode ser usada tanto para o positivo quanto para o negativo. Então, por isso que se você tem uma fé que está sendo usada ao contrário, por exemplo, você está com esse poder maravilhoso da fé, repelindo o dinheiro, é isso que você vai ter. Você vai ter esse resultado. Porque no que você foca, você atrai. E o interessante é isso, que isso está impregnado do teu inconsciente. Às vezes, externamente você é uma pessoa otimista, uma pessoa feliz, uma pessoa para cima, mas lá dentro do inconsciente você está com esses paradigmas que estão detonando com seus resultados. Isso é desenvolvimento pessoal da mais alta qualidade, e eu espero que seja útil para você, que você entenda de uma vez por todas que você é imagem e semelhança do Criador, imagem e semelhança do Criador. Então, a partir do momento que você entende isso, que essa semelhança está relacionada com o fato de você poder também ter resultados de transformação, que é um dom que Deus te deixou. Então, queridos, tudo fica diferente, a sua vida começa a transformar. Relacionamento, por exemplo, eu não quero me alongar muito aqui, que já são 18 minutos, mas fica aqui então a minha explicação sobre o Ho'oponopono e como ele pode ser realmente mágico na sua vida, desde que você se proponha a ser uma pessoa up, uma pessoa pró, uma pessoa para cima, uma pessoa que resolveu mudar de vida, ser uma nova criatura. Então você começa a fazer tudo que eu ensinei aqui e você vai ver que você vai ter resultados. Um dia você vai poder testemunhar aqui, como eu recebo pelo WhatsApp, alguns testemunhos de pessoas que conseguiram emprego, pessoas que conseguiram ter resultado financeiro, saúde. Tem uma amiga que tinha dificuldades para aceitar a vida como ela era colocada para ela. E não que você tenha que aceitar o seu destino, você transforma o seu destino. Mas ela não aceitava perdas, ela tinha muitos paradigmas impregnados, muitos dogmas na vida dela, e isso foi quebrando, e essa mente paralisante foi transformada, e ela teve resultados incríveis. Ela começou a andar do jeito certo, ela estava usando apoios, cadeiras de roda, e ela agradeceu muito por isso, e através de tudo isso que foi passado para ela, ela conseguiu encontrar caminhos neurais, caminhos mentais
e foi trazendo resultado físico para ela. Ela começou a se nutrir melhor, começou a usar suplementos e ter uma mentalidade, que é aí que está, o mindset tem que ser o principal fator, o alicerce da nossa vida é a nossa mente. Então, com esse novo mindset, a vida dela tem sido muito melhor. Tem outra também, como eu não vou citar nomes, porque nem tem autorização deles, não cheguei a conversar sobre isso, mas conseguiu um emprego que ela tanto queria. E ela, meu amigo, torça para que eu consiga esse emprego. Eu falei, olha, faz isso. E ela fez, e depois ela me ligou, agradecendo ter conseguido esse emprego. E N outras vezes que eu ajudei pessoas a conseguir emprego, apenas usando de preces que são milagrosas. Sim, então, queridos, está aí o mundo, o céu é o limite. Você pode mudar a sua vida, você pode ser feliz, você pode conquistar o que você quer, desde que você esteja realmente determinado a isso, e você faça um mínimo de esforço. E um dia, no outro vídeo, eu falo sobre isso, e você vai ver como sua vida pode ser maravilhosa, tá bom? Então, seja muito feliz, você merece, você veio aqui para ser feliz de verdade, acredite nisso, sinta-se merecedor. Por mais que nós, pela natureza humana, não somos merecedores, isso é bíblico, mas a partir do momento que você se torna uma nova criatura, você começa a receber essa gratuidade da vida, que é a graça, que é um dom sem merecimento, você percebe quanto a vida é maravilhosa. Grande abraço, então, e nos vemos logo. Meu nome é Cid Orives, foi um prazer falar com você. Tudo de bom, até breve.